Nós vamos falar dos momentos mais impactantes na vida de Abraão. E eu creio que esta palavra vai encher o seu coração, assim como enche o meu coração. Todos nós conhecemos a história de Abraão, amém? Abraão, um homem escolhido por Deus, no meio de uma geração idólatra, no meio de uma geração perdida, no meio de uma geração que construía ídolos. E o Senhor olha para Abraão e faz a ele uma proposta. E o Senhor diz: sai da tua terra. O Senhor chama Abraão para deixar tudo e caminhar com ele. Abraão pega a sua esposa, pega o seu sobrinho, pega todos os seus bens e parte para uma terra que ele nem sabia qual seria. Assim nós podemos fazer uma referência da obra que Deus realiza na vida de Abraão com a nossa vida, porque o Senhor também nos chamou. O Senhor também um dia te escolheu. Um dia Ele olhou para você, Ele te amou, e Ele escolheu você para que você caminhasse com Ele. Amém? Nós não somos frutos de nós mesmos. Obrigado, meu amor. Nós não somos frutos de nós mesmos, nós somos frutos de uma escolha. Deus nos escolheu. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. E designei para que vás, deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então foi Deus quem te escolheu para uma caminhada, para uma jornada com Ele, na terra e no céu. Amém? Deus não te escolheu só para uma bênção, Deus não te escolheu só para um momento, Deus não te escolheu só para que você tenha tudo que você gostaria de ter. Não, Deus te chamou para caminhar com Ele, para andar com Ele, no meio das provações, no meio das bênçãos, no meio das disciplinas, no meio das tempestades, nas covas dos leões, nas fornalhas. Há uma trajetória de Deus conosco, nunca perca isso de vista. Há uma trajetória de Deus com você. Eu particularmente, eu gosto muito de olhar para trás. Essa semana mesmo eu me peguei várias vezes tentando analisar os dias em que o Senhor me encontrou, as coincidências que não eram coincidências. Encontrei Eunice, que foi a partida para a minha vida espiritual, num local improvável, onde jamais eu me encontraria com ela, nem se eu desejasse fazê-lo. Mas estávamos ali nós dois, desconhecidos, que começamos junto uma trajetória de namoro, sem saber se ia virar casamento. De repente vira casamento, e nós nos enfronhamos na igreja, no ministério. Desde o dia que nós nos encontramos, nunca deixamos de ir à igreja, porque a proposta que ela fez assim que eu fui buscá-la pela primeira vez no trabalho, eram 6:00 da tarde, e ela falou assim: eu estou indo para a igreja, você quer ir comigo? E eu acho que eu toparia qualquer coisa naquele dia. Eu disse para ela assim: eu vou para a igreja. E eu fui para a igreja com ela. Daquele dia em diante a minha vida realmente mudou, completamente. O Senhor colocou grandes desafios na nossa frente, mas nos deu grandes vitórias. E a minha vida então completamente mudada a partir de então, porque o Senhor não tem apenas uma bênção, Deus tem uma história. Talvez você hoje pode estar naquele momento que você não compreende o que está acontecendo. Talvez você pode estar naquele momento que você gostaria tanto que as coisas estivessem dando certo. Mas não perca a probabilidade de Deus estar agindo na sua vida. A probabilidade é 100%, Ele está agindo na sua vida. As respostas virão no tempo correto. As portas vão se abrir no momento certo. As coisas vão mudar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Nós podemos resistir ao agir de Deus, podemos resistir à sua vontade, mas lá no finalzinho, o Senhor vai cumprir o seu propósito, porque tudo aquilo que Deus começa, Ele termina. A boa obra que Ele começou em vós, Ele vai concluir, em nome de Jesus. Abraão é um homem que então
decide caminhar com o Senhor. Ele ouve o chamado, ele é escolhido por Deus, e ele então sai da sua terra e vai para uma terra que ele nem sabia onde era, mas que Deus mostrou a ele. O que chama atenção na vida de Abraão é que desde o momento que Deus o chama, Abraão começa a construir altares a Deus. Abraão começa a construir locais de adoração a Deus. E isso nós precisamos na nossa caminhada, construir altares a Deus, construir altares de adoração a Deus. E por que em vários momentos ele fazia isso? Se eu não me engano, são 7 momentos em que Abraão constrói altares, porque o altar é o lugar de contato com Deus, o altar é o lugar onde Deus manifesta o seu poder, é o local de referência de Deus, é o local de adoração, é o local que marca o agir de Deus na nossa vida. Então nós precisamos levantar altares de adoração. Receber uma vitória, levante um altar de adoração. Está numa batalha, levante um altar de adoração. A luta está difícil demais, levante um altar de adoração. Mas que a sua vida seja marcada por altares de adoração. Cada momento, em cada instante, em cada tempo. Eu sou grato a Deus por ter me encontrado. Sou grato a Deus por ter me dado uma família. Sou grato a Deus por ter me dado forças para cuidar dessa família. Sou grato a Deus por ter me dado uma esposa. Sou grato a Deus por ter me dado um ministério. Esses dias eu falei para uma pessoa que eu nunca pedi um ministério para Deus, mas eu também nunca recusei o que Deus me deu. Nunca recusei. Ah, vamos lavar o banheiro? Vamos. Vamos fazer? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Eu sempre estive em tudo. Tudo que o meu pastor dizia, vamos fazer isso, eu estava lá. Então tudo que Deus se propôs comigo, eu nunca recusei, apesar de nunca ter pedido. E eu sei que a história dele comigo ainda vai longe, assim eu espero, em nome de Jesus. Eu tenho muitas coisas ainda em Deus para realizar. Muitas coisas ainda estão ardendo no meu coração. Tem promessas de Deus me dadas há 20 anos atrás, que ainda não se cumpriram. Mas que eu espero, em nome de Jesus, que eu ainda vou viver o cumprimento dessa promessa. Eu vou viver o cumprimento dessa promessa. Você pode dizer isso para você? Você pode fechar os seus olhos, firmar o seu coração em Deus e dizer: Senhor, eu sei que as tuas promessas vão se cumprir na minha vida. Eu sei que eu não estou aqui em vão. Eu sei que o Senhor não me chamou para nada. Eu sei que o Senhor vai mudar a minha história. Eu sei que o impossível do Senhor se manifestará na minha vida. Eu sei que a caminhada do Senhor comigo é para a eternidade. Não são para momentos, não são para instantes, são para a eternidade. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, bendito o nome de Deus. Glórias ao nome do Senhor. É interessante que o chamado de Deus para Abraão tem dois propósitos. O primeiro propósito é que Abraão seja abençoado. Então o Senhor diz: eu te abençoarei. E a palavra de Deus para Abraão é até interessante, se você olharem no capítulo 12, ele vai dizer assim para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus estabelece, chama Abraão e diz: Abraão, você é um abençoador. O Senhor te chama e diz: você é um abençoador. Você é alguém que tem uma palavra de Deus no coração para dar a alguém. Porque o que as pessoas precisam é de uma palavra que mude o seu coração, que transforme o seu coração. O que as pessoas precisam hoje, no meio de tanta informação, de tanta palavra, de tantas coisas, é algo que mude o seu
coração. E se tem algo que é possível de mudar o coração, é Deus. Somente a palavra de Deus pode mudar o nosso coração. Então o primeiro propósito é abençoar. Então, Abraão, você é abençoado. O que você necessitar, você receberá. E é tão interessante que essa profecia é sobre nós também, porque Jesus Cristo diz que todas as bênçãos espirituais estão já liberadas para nós nas regiões celestiais. O que isso significa? Que tudo que nós precisamos, Deus já estabeleceu. Não há nada que você necessite que Deus não saiba, ou que Ele não tenha feito, ou que Ele não tenha providenciado. Ele já providenciou. Ele já providenciou. Pastor, mas eu sou um homem de lutas, uma mulher de lutas. Mas todo homem de luta e toda mulher de luta é também um homem de vitória, uma mulher de vitória. Então o Senhor diz que nós somos abençoados, e como abençoados, nós também podemos abençoar, porque o outro propósito de Deus sobre a vida de Abraão é abençoar. Abraão, abençoe as pessoas. No versículo 2 ele diz assim: te engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção. Deus está dizendo a Abraão, seja uma bênção. Deus está dizendo para mim e para você, seja uma bênção. Por onde você anda, seja uma bênção. Não seja um encrenqueiro, não seja uma pessoa distorcida, não seja uma pessoa que tem palavras de baixo calão, não seja uma pessoa revoltada, não seja uma pessoa impura, mas seja uma pessoa que é bênção. Deus te chamou para ser bênção. Deus te chamou para ser bênção. Onde você passa, onde você coloca a planta dos seus pés, você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você precisa encontrar isso dentro do seu coração. Você é uma bênção. Deus te trouxe à luz para ser uma bênção. E esse propósito o Senhor te chama para que você seja uma bênção. Já falei no Evangelho de João capítulo 15, versículo 16, ele diz também a mesma promessa que estava sobre Abraão, ele repete: eu que encontrei você, para que você dê frutos. O Senhor diz: eu te abençoo, e você agora é um abençoador. Você agora é alguém que tem frutos. Você é alguém agora que dá frutos. Você é alguém agora que dá frutos. Amém, queridos? Você é alguém que dá fruto. Deus revelou o seu propósito sobre a minha vida e a sua vida. Pastor, eu não sei o que Deus quer comigo. Está muito claro, queridos. Ele quer que você seja uma bênção. Vai comigo ao Evangelho de João, capítulo 16, 15, vamos ler esse texto. Evangelho de João, capítulo 15. Acharam? Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, estabeleci um propósito. Você tem uma chamada, você tem um quê de existência, você tem um porquê de existência. O Senhor diz: eu te designei, eu te enviei. Vamos continuar, e ele diz assim: para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E agora, tem bênção? Tem. E quando Deus libera uma promessa, Ele estabelece uma bênção. Porque Ele diz que você então, ao ser um abençoador, tudo quanto você pedir, observe, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo concedo. Ele diz, eu te chamei, eu designei você, eu abençoei você, estabeleci um propósito na sua vida, agora você vai dar frutos,
Porque se você começa a dar frutos diante do que está proposto na sua vida, tudo que você pedir em nome de Jesus lhe será considerado. Amém? Às vezes nós só queremos receber, mas não sabemos o princípio. Às vezes nós queremos só as bênçãos, mas esquecemos que tem princípios. E Deus nunca trabalha diante das nossas expectativas, Ele trabalha diante dos princípios dEle. Porque como nós somos falhos, sempre a nossa expectativa será diferente dos princípios de Deus. Então Deus precisa alinhar aquilo que nós temos como expectativa naquilo que é o princípio dEle. E quando esse alinhamento existe, queridos, os céus se movem, o poder manifesta, a glória vem, a unção é derramada, o poder começa a transformar tudo na nossa vida. Glórias ao nome do Senhor. Abraão vai para a terra que Deus lhe mostra. E nessa trajetória, pastor, tem dificuldades? Tem. Abraão começa a se estabelecer e surge uma pandemia, surge uma fome. A pandemia é por minha conta, só para contextualizar. Mas surge fome na terra que está Abraão. E aí o Senhor mesmo diz que neste mundo nós teremos aflições, teremos lutas, dificuldades. Nós teremos problemas, nós teremos lutas, nós teremos adversidades, coisas que nós não gostaríamos de passar, coisas que nós preferíamos abrir mão, coisas que nós nem ao menos imaginávamos para nós mesmos, coisas que nós nem desejávamos, e de repente nós estamos envolvidos. Mas o Senhor diz: mas eu venci, e se eu venci, vocês também vencerão. Vocês também vencerão a injustiça, vocês vencerão também a infidelidade, a deslealdade, vocês também vencerão as tristezas, vocês também vencerão as enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa trajetória vai surgir um Egito em algum momento, mas saiba também que Deus não mandou Abraão para o Egito, foi Abraão que tomou a decisão. E isso também nos ensina que nós devemos, antes de tomar as nossas decisões, conversar com o Senhor, conversar com aquele que está direcionando a sua vida. Hoje pela manhã eu falei algo tão interessante, e veio ao meu coração. Queridos, nós não precisamos ser pessoas que tenham horários específicos de oração, se nós orarmos o tempo todo. Por que nós estabelecemos tempos de oração? Eu tenho que ter 1 hora de oração, 2 horas de oração, porque nós separamos Deus do nosso dia. Porque nós entendemos que Ele só é Deus de alguns momentos, e não é verdade. Deus não deixa você nenhum momento sequer no dia. Aliás, o salmista diz: não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Até quando você pega no sono, o Senhor ministra na sua vida. Até quando você está dormindo, o Espírito do Senhor está falando. Em todo momento, queridos. Então se eu acordo de manhã, meu Pai, glória a Deus, Senhor, eu vou tomar um banho, eu já te agradeço por esse banho, eu gosto muito de agradecer pela minha cama. Como eu gosto da minha cama. Desculpa falar isso de vocês, até na intimidade, mas quando eu deito, eu começo a glorificar a Deus, porque eu acho que é tão importante, e muitas pessoas não têm uma cama. Talvez seja simples demais, mas é algo que eu deito e eu lembro de Deus. Eu digo: Senhor, glórias ao teu nome, glórias ao teu nome, glórias ao teu nome, glórias ao teu nome, glórias ao teu nome. Quando eu vou comer, glórias ao teu nome. Quando chego no trabalho, Senhor, me ajuda. Sabe, se nós somos pessoas de oração em todo o tempo, queridos, então todo o tempo nós estamos ligados no Senhor. Eu descubro que Deus quer estar o tempo todo conosco, 24 horas conosco.
Então, que nós possamos aprender a ser homens e mulheres de adoração, homens e mulheres de oração. É claro que nós temos situações específicas que nós vamos buscar diante do Senhor. Senhor, eu preciso de um momento contigo que é maior do que simplesmente orar aqui. Senhor, eu preciso disso por esse motivo, dessa forma assim, é assado e vai ser assim, Senhor, porque se não for, acontecerá assim, 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 e eu só tenho o Senhor. Se o Senhor não for comigo, então nada vai acontecer. Paulo diz: orai em todo o tempo. Jesus Cristo diz: orai incessantemente. Buscai, buscai, buscai. Batei, batei, batei. Glórias ao nome do Senhor. Deus está sempre nos permitindo um tempo, um lapso de tempo, porque quando Abraão vai para o Egito, parece um inimigo capaz de nos desfalecer. Abraão faz coisas ali que não são imagináveis. E ali Deus interfere quando ele está diante do seu inimigo, tira Abraão de lá e coloca Abraão novamente no caminho. O tempo para Abraão é algo extremamente importante. Por quê? Porque Abraão está vendo passar o tempo e as coisas não acontecem. Você já passou por isso? Você já passou por situações em que você está esperando que algo mude, que alguma coisa aconteça, mas que não acontece? E o tempo começa a ser algo que nos perturba. Abraão está agora enfrentando a situação do tempo, porque ele recebe a promessa de Deus de que ele seria uma grande nação, mas a vida dele continua a mesma. Abraão vai enriquecendo ao longo do tempo, tem cada vez mais servos, cada vez mais animais, cada vez mais riquezas, e o tempo parece ser um inimigo terrível da fé. Isso é tão impactante, queridos, que lá em Provérbios capítulo 13, versículo 12, abre comigo lá, deixa eu mostrar isso para você. Por que, pastor, nós vamos ler esse texto? Para que nós saibamos disso, para que ao lidar com as nossas expectativas, nós saibamos disso. Então, o tempo para Abraão é algo que está agora enfrentando a sua vida, a sua alma, o seu coração, a sua mente. Já nós vamos ver isso na palavra de Deus, mas em Provérbios capítulo 13, versículo 12, ele diz assim, que a esperança que se adia, faz adoecer o coração. Ele está dizendo então, que quando a minha esperança demora demais, eu adoeço. Então, se eu agora sei disso, queridos, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, porque a esperança, ela não foi extinta, ela só não está no seu tempo. Porque a palavra de Deus diz que esperança é aquilo que nós sabemos que aconteceu, mas não vimos ainda. Porque aquilo que nós já vimos já não é mais esperança. A esperança é que eu tenho certeza que aconteceu, fé, e que agora eu espero que aquilo que aconteceu chegue. Então ele diz: se já aconteceu, guarde o seu coração, porque se o tempo ainda não aconteceu, vai acontecer. E não tenha o tempo como algo demorado, não tenha o tempo como algo tardio. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Também enfrentaremos guerras, inimigo, e nós somos já preparados para as nossas guerras espirituais, porque nós sabemos que quando em Cristo Jesus levanta-se o inimigo de Deus contra nós.
O inimigo de Deus é contra mim e é você. O inimigo de Deus é contra a minha vitória e a sua vitória. O inimigo de Deus é contra a minha alegria e a sua alegria. O inimigo de Deus é contra a minha família e contra a sua família, porque ele levantou para guerrear contra os filhos de Deus. Então, Abraão se levanta para lutar pelos seus. Ló tinha sido capturado numa guerra de reis. Ló era da família de Abraão, e agora a família está em perigo, a família agora está atacada, parte da família foi ferida, foi levada como prisioneiros, e agora Abraão precisa lutar. Queridos, e há momentos que nós precisamos nos levantar e lutar. Tem momentos que a nossa casa precisa de guerreiros, precisa que se levantem guerreiras, precisa que se levante guerreiros de oração, guerreiros que estão agora enfrentando um grande exército maligno para destruir a sua vida. É interessante que a primeira área de ataque do maligno é na fé. Porque onde a palavra de Deus afirma que eu vivo pela fé, o inimigo diz, então eu vou atacar a fé dele. Porque se ele fraquejar na fé, tudo mais vai para o fracasso. Tudo mais fracassa. Se você perder a sua fé, fracassa. É por isso que o Senhor diz, quando ele então está próximo de deixar os discípulos aqui, e o que os discípulos iriam viver, era algo que eles nem imaginavam, porque Jesus Cristo ia morrer, e eles ficariam completamente desamparados naquilo que eles estavam crendo. Eles criam que Jesus era o grande general dos exércitos, ele era o salvador do povo de Israel. Mas de repente Jesus vai morrer, apesar de ter dito a eles, eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Várias vezes ele disse isso, eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então eles não tinham a dimensão total, e é o momento que Jesus chama eles e diz, crede em Deus, crede também em mim. Jesus estava dizendo, vocês precisam crer, porque se vocês crerem, nada abalará vocês, nada os abalará, porque aquele que crê está fundado numa pedra chamada Jesus Cristo, e essa pedra chamada Jesus Cristo, ela não sofre tempestades, ela não se move pelas tempestades, ela não se move pelos desastres, ela não se move pelas guerras, ela não se move pela destruição, ela está firme, ela está pronta para vencer tudo que vier. Nós só não podemos perder a fé naquele que te chamou e se comprometeu com você. Ele se comprometeu com você. Pastor, como é que ele fez isso? Ele fez uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus diz a Abraão, Abraão, eu te abençoarei. Tudo que você está vendo nessa terra é seu. E você será o pai de muitas nações. Olha comigo, capítulo 15. Volta um pouquinho antes, capítulo 13. Disse o Senhor, versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Deus estabelece uma promessa aqui para Abraão, e essa promessa não chega, e aqui que está aquilo que nós precisamos agora entender em Deus. Deus faz uma aliança com Abraão,
E onde está essa aliança, pastor? Está lá quando ele, após vencer a guerra, ele se encontra com Melquisedeque. E quem é Melquisedeque? Sumo sacerdote de Deus. Naquele momento, Abraão se assenta na mesa com Deus, porque Melquisedeque aparece a Abraão do nada. A palavra de Deus não sabe, ela não informa de onde Melquisedeque vem, quem é a sua descendência ou a sua ascendência. Não há nenhum histórico de origem de Melquisedeque. Depois Paulo vai confirmar isso lá no Novo Testamento. Não se sabe quem é Melquisedeque, mas que Melquisedeque é o sumo sacerdote do Rei Altíssimo, é aquele que veio trazer a aliança de Deus. E nessa aliança tem pão e vinho, o corpo e o sangue. Então o Senhor diz, e ali faz uma aliança com Abraão, de corpo e sangue. Jesus é o Senhor, como fez conosco, uma aliança de corpo e sangue, de pão e vinho. Mas naquele momento, Abraão também faz algo para Deus. E aí o que a gente vê, que grandes homens de Deus, por que eles são grandes homens de Deus? Porque eles fazem coisas que nós até nem imaginamos fazer. Abraão vem da guerra, e assim se assenta com Deus, ele então dá o dízimo de tudo. Pastor, isso faz diferença? Faz. Por quê? Porque Abraão reconhece quem é Deus na vida dele. Abraão vem de uma guerra. Abraão poderia ter sido morto, os seus 318 homens poderiam ser todos derrotados, mas Deus foi com ele. Ele foi à guerra com apenas 318 homens, e ele então toma tudo que era de Ló de volta, as suas riquezas, os seus servos, as suas esposas, ele tira tudo de lá, e ele então vem, traz o despojo de guerra, e coloca diante do Senhor o dízimo de tudo, porque ele diz, Deus me deu tudo. Deus me deu tudo. E é tão interessante que um dos reis diz a Abraão, faz o seguinte, me dê apenas as pessoas, todo o resto fica com você. E Abraão diz, não, eu não posso deixar que alguém imagine que eu fiquei rico, porque ele me deu alguma coisa. Se eu sou rico hoje, é porque Deus me deu tudo, entende? Se você hoje é abençoado, é porque é o Senhor que te deu. Se você hoje está numa situação de prosperidade, é porque Deus te deu tudo. Pastor, eu ainda não estou vivendo esse momento, mas eu quero liberar essa palavra sobre você. Deus te deu tudo. Deus te deu tudo. O que falta, pastor? Reconhecer. Porque quando eu reconheço, Deus acrescenta. Quando eu não reconheço, eu tenho ingratidão, e ingratidão não toca o coração de Deus. A ingratidão, assim como a incredulidade, são limitações espirituais que impedem você de alcançar em Deus. Mas um coração grato, um coração fiel, tem a chave que abre a prosperidade de Deus. É quando nós entendemos isso que a nossa vida muda. Quando nós entendemos isso, a nossa vida muda. Está me vindo aqui, eu e Eunice, assim, casamos, moramos em Rio Verde, passamos 1 ano e meio lá. Ela não trabalhava, porque ela saiu do emprego para a gente mudar, e eu recebia o meu salário, e ela dizia, nós precisamos dizimar. Eu dizia, não, tem muita coisa, e ela dizia, nós precisamos dizimar, e foi uma batalha dela comigo, até um dia o Senhor disse assim, vou te mostrar o quanto importa você obedecer. E o Senhor naquele dia fez uma reviravolta na minha vida com ela. Mas foi tão impactante, que nós chegamos na casa da mãe dela. A dona Raimunda sentou na cama conosco. Eu comecei a chorar naquele dia. E a dona Raimunda disse assim, vai ficar tudo bem. Vamos orar a Deus. Vai dar certo. Fui na casa do meu pai só pensava assim, meu filho, onde come 2, come 3.
Em menos de 10 dias, a minha vida começou a mudar novamente. Mudou completamente. Completamente. E a partir daquele dia, nunca mais eu deixei de agradecer a Deus. Nunca mais eu deixei de dizer: Senhor, como o Senhor é bom. Como o Senhor é grande. Como o Senhor é poder. Como o Senhor é glória. Como o Senhor é bendito. Como o Senhor é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Deus precisa corrigir a nossa visão. E o que é visão, pastor? É aquilo que está delineado para nós. É um caminho já traçado para nós. Quer ver? Abraão, no capítulo 15, ele diz assim ao Senhor: ok, Deus, eu tenho uma promessa, eu vou ser pai de muitas nações, mas o herdeiro que eu tenho hoje é o filho da escrava, porque a lei dizia que se você não tivesse filhos para herdar os seus bens, quem herdaria seria o filho da escrava. E ele diz isso ao Senhor, lá no versículo 3 do capítulo 15, ele diz assim: disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. O que isso significa? Que a visão de Abraão estava distorcida, porque Abraão estava olhando apenas para as circunstâncias, e é isso que o Senhor quer corrigir em nós nesta noite, corrigir a nossa visão, porque a nossa visão agora está baseada em circunstâncias, está baseada nas dificuldades, está baseada nas lutas das pessoas, está baseado naquilo que nós temos ou não temos, está baseado naquilo que nós podemos ou não podemos fazer, e Deus não age dessa forma. Deus não se move pelas nossas circunstâncias, nós é que nos movemos nelas, mas o Senhor precisa corrigir isso em nós, porque Deus se move pela visão que Ele gera em nós, Deus se move pela visão que Ele gera na minha vida e na sua vida. Deus gerou uma visão em Abraão e disse: Abraão, você é um abençoado e um abençoador, e todas as famílias da terra serão benditas em você. Deus tem este propósito na sua vida, Deus tem uma visão para você. Você será um grande marido, um homem que vai fazer a sua esposa ser amada na terra. Você será um grande pai, você será um grande obreiro na terra, você será uma grande mãe nesta terra, você será um excelente profissional, todos te admirarão, você será diferenciado, você será alguém que as pessoas olharão e verão alguém de Deus, cheio de Deus. E esta é a visão de Deus. E talvez você esteja olhando para você e dizendo: mas como? Olha a minha vida, amanhã eu tenho que acordar, não vou fazer nada, é só tristeza, é só problemas, é só dificuldade. Mas o Senhor está dizendo, como Ele disse para Abraão. Sabe o que Ele disse para Abraão? Acompanhe comigo. Então, versículo 15, versículo 5. Então Deus conduziu Abraão até fora. Fora de onde? Fora da tenda. Deus tira Abraão da tenda e diz: vai para fora. Sai de onde limita a sua visão. E ele diz: olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. E Deus disse: e assim será a sua posteridade. O Senhor está mexendo na visão espiritual de Abraão. Abraão está olhando para o teto, e cada vez que ele olha para o teto, ele vê as suas dificuldades, e Deus está dizendo para ele: sai daí e começa a olhar para o espiritual,
Comece a olhar para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Comece a olhar para aquele que um dia te chamou e tem caminhado com você para te conduzir ao seu propósito. Você precisa agora ajustar a visão que Deus tem para você. Você agora precisa ter visões espirituais. A visão do Espírito. A visão espiritual. O salmista no Salmo 121, versículo 1, ele diz: eleva os olhos para os montes. Ali, o elevar os olhos para os montes era o natural, porque o que estava acontecendo lá? Estava acontecendo um culto de idolatria, estava acontecendo um culto onde nada era produzido, era estéril aquele culto, mas o Senhor diz, e o salmista próprio diz: eu levo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele mesmo diz: não pode vir dali, ali não tem nada para mim. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que onde você está olhando não vai sair nada dali, não é por ali que vai acontecer, não é por ali que Deus vai mudar a sua história. Você precisa ter uma visão em Deus, dizendo: Senhor, eu sei que é mais do que o Senhor tem para mim, eu sei que o que o Senhor tem para mim é maior do que o que eu estou vendo agora. O Senhor tem algo grandioso para a minha vida, o Senhor tem algo que é maravilhoso demais. Não é o que eu estou vivendo, não é o que eu estou passando, não é aqui e agora, mas é o Senhor quem reina na minha vida. Eu preciso ter uma visão espiritual, eu preciso olhar para Deus, eu preciso ver o meu Senhor. Eu preciso ver o meu Senhor. Ele é o Senhor da minha história, Ele é o Senhor dos meus dias, Ele é o Senhor da minha conta bancária, Ele é o Senhor do meu trabalho, Ele é o Senhor da minha existência, Ele é o Senhor da minha saúde, Ele é o Senhor da minha família, Ele é o Senhor da minha casa, Ele é o Senhor. Abraão sai da tenda. E sabe o que Abraão diz? No versículo 6. É por causa desse versículo que eu e você estamos aqui agora. Preste atenção nisso. É por causa desse versículo que Deus gerou a família dele na terra. É por causa desse versículo que eu e você existimos hoje. Porque no versículo 6, a resposta de Abraão: Abraão creu no Senhor. Ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu. Abraão creu. E porque ele creu, Deus gerou a partir dele uma família na terra, onde eu e você estamos assentados. Então o Senhor está dizendo: eu preciso calibrar a sua visão. Ela não pode ser natural, ela tem que ser espiritual. Porque uma vez que a sua visão está calibrada para o espiritual, eu vou crer em Deus. E quando eu creio em Deus, tudo se move ao meu redor. Quando você crê, querido, o Espírito Santo se move, e Ele começa a fazer e a realizar na sua vida coisas que você não imagina, situações que você nem imagina, Essa palavra precisa ter fogo no seu coração, porque ela é uma palavra daqueles que querem ter uma mudança na sua história, para aqueles que querem alcançar algo mais do que está vivendo hoje. Amém? Talvez você pegue essa passagem e vá para casa e nada aconteça, porque também decidimos isso. Mas hoje o Senhor está dizendo que se você receber essa palavra e crer nele, tudo acontecerá, tudo será diferente. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.